Começamos aqui o nosso terceiro seminário de gestão em saúde, da EAD, CAPES, UENG, nessa semana, né, hoje, no dia especial, 18 de maio, dia da luta antimanicomial, né, a data importante aí de discussão também da luta. E para fazer aqui a nossa abertura, né, o professor Túlio Franco, uma pessoa, né, muito querida. Tentei trazer o Túlio nos outros seminários, mas devido à sua agenda sempre muito cheia, né, um grande pesquisador aí dentro da área da saúde. Professor Túlio Franco, que é psicólogo, professor titular da UF, doutor em saúde coletiva e pós-doutor pela Universidade de Bolonha, Itália, membro do GT Saúde, Ciência e Tecnologia da SBPC. Tem alguém aí com o áudio aberto? Né, a temática, né, que o professor Túlio irá discutir aqui conosco hoje, eu vou pedir aí para as pessoas que estão com o microfone aberto fechar um instantinho, aí depois a gente vai ter esse momento. Vou descobrir agora quem é. No ensino médio, mas tem uma coisa que é interessante a gente comentar. No ensino infantil também tem, e essa Então, a temática aqui do professor vai ser a práticas de cuidado no contexto atual, reflexões sobre o cotidiano. Né, o professor Túlio vai fazer aqui sua apresentação, né, em torno ali de 1 hora, 60 minutos de apresentação. Depois a gente abre aqui para as conversas, questões, né? O professor Túlio, grande pesquisador, intelectual da gestão da saúde, em saúde, já há alguns anos, né, professor? Tem experiência em diversos municípios brasileiros, né? Começou em Luz, Prefeitura de Belo Horizonte, Niterói, né? Uma articulação grande aí no Brasil, um grande formador também de gestores, né? Um dos grandes intelectuais brasileiros, né? E da psicologia também. Professor Túlio, a turma toda sua, e desde já agradeço sua presença aqui, que tem um carinho enorme aqui por você. Muito obrigado. Boa noite, obrigado, André. Boa noite a todas as pessoas. Nós vamos tentar fazer aqui uma conversa dialogada. Por isso eu não trouxe um PowerPoint para a gente conversar um pouco sobre os temas. Esse tema que eu propus, né? Eu propus um tema que se refere a reflexões sobre o cotidiano. Eu gostaria de falar sobre isso. Talvez eu não me estenda muito, André, para a gente poder abrir aqui uma conversa. E eu imaginei que o curso de especialização, curso de especialização são cursos absolutamente importantes, porque o objetivo dele é preparar para uma prática de especialista em determinada área, né? Então, está formando especialistas aqui na área de gestão e saúde. E nós temos uma questão muito importante nessa questão da gestão que diz respeito ao seguinte: afinal, quem é que faz a gestão dos serviços de saúde? Esse é o primeiro ponto de reflexão que a gente precisa fazer. A partir do momento que nós identificamos quem faz a gestão, então nós podemos partir para pensar como que é e reflexões que nós podemos fazer em relação ao funcionamento cotidiano da gestão. Duas coisas importantes. Por que eu estou me relacionando e me referenciando sempre ao cotidiano? É no cotidiano que as coisas acontecem, que a gestão acontece, que o cuidado se produz de um jeito ou de outro, que os trabalhadores satisfazem o seu trabalho, que o usuário sai satisfeito com o atendimento que teve numa unidade de saúde. É o cotidiano que manda, né? Vamos dizer assim, no funcionamento de uma unidade. Mas a primeira questão, quem faz a gestão da saúde?
acho que merece uma reflexão para nós depois partirmos para pensar o cotidiano. Então, sobre o que é a gestão, né? A gestão ela é, de alguma forma ou de outra, o exercício do governo sobre, vamos supor, nós estamos aqui na saúde, sobre as unidades de saúde. O que é exercício do governo sobre as unidades de saúde? É você conseguir orientar o funcionamento da unidade de saúde, fazer com que ela tenha um determinado funcionamento no cotidiano, o que já é uma coisa bastante complexa, porque esse funcionamento cotidiano ele vai sempre se referir à organização do trabalho das pessoas, que nós chamamos de processos de trabalho, vai se referir a provimento de recursos materiais para essa unidade funcionar, a provimento de recursos cognitivos, ou seja, conhecimento técnico que é necessário ter, não só do gestor, mas todos os trabalhadores para que ela funcione. O recurso de apoio político, o apoio político, eu digo, de saúde, apoio dos usuários, apoio dos trabalhadores, apoio da gestão que está acima do gerente, de alguém que está ali na unidade de saúde, no seu cotidiano, apoio do conselho de saúde. Então, a gente vai ver que essa atividade de gestão ela tem todos esses contornos para você estar lidando com eles. Então, eu disse aqui que é necessário quem está na gestão de uma unidade de saúde, ele tem que reunir recursos de 3 ordens para ele conseguir fazer gestão. Os recursos materiais, equipamentos, instrumentos, recursos financeiros, os recursos cognitivos, que é o conhecimento técnico que está nos trabalhadores de saúde e no seu processo de trabalho, e recursos políticos, que é apoio desses trabalhadores, apoio dos usuários, para você conseguir fazer funcionar. Essas 3 ordens de recursos. Agora, eu diria o seguinte: a pessoa que, eventualmente, ela é gerente da unidade de saúde, coordenadora de programas, certos programas, programa materno-infantil, que é muito importante, muito estruturado, programa de controle de crônicos, são programas bem estruturados, programa de saúde da mulher também é tradicional, bem estruturado, são também gestores desses programas. Agora, eu diria o seguinte: esses 3 recursos que definem, eu diria assim, a possibilidade do gestor fazer a gestão, o que nós chamamos de governabilidade. O que é a governabilidade? A governabilidade é a capacidade de ter iniciativas, tomar decisões e fazer uma unidade funcionar. Para ter governabilidade, você tem que controlar esses 3 conjuntos de recursos. Repetindo, materiais, cognitivos e políticos. Aí você tem governabilidade, você consegue fazer funcionar, certo? Agora, eu diria o seguinte: é só o gestor, o gerente da unidade, que tem esses recursos, ou outros agentes sociais dentro dessa unidade também têm recursos? Vamos dizer, por exemplo, os médicos têm recursos? Os médicos controlam recursos? Eles controlam recursos materiais? Sim. Alguns equipamentos são de manejo deles, eles controlam. Eles controlam recursos cognitivos? Sim. O conhecimento da medicina, do diagnóstico, da avaliação de diagnose, da propedêutica, que é a investigação do problema de saúde que a pessoa tem, da prescrição, eles controlam recurso cognitivo. Eles controlam recurso político, tem apoio de usuários, tem apoio da gerente, tem apoio dos colegas de profissão da corporação, tem também. Ora, então esse médico, ele também é um gestor, porque ele controla recursos que ele pode fazer funcionar um pedaço importante dessa unidade. Aí você vai para a enfermeira controla recursos, materiais,
Sim. Ela controla ali na sala de procedimentos, imunização, ela controla. Ela controla recursos cognitivos também, o conhecimento da enfermagem, como fazer procedimento, administrar medicação, dar orientação aos usuários. Controla. Controla recursos políticos, eu digo apoio à profissão dela, à atividade dela, os usuários, as mulheres, as mães, apoiam a atividade da enfermeira. Ela tem também sustentação política. Então, essa enfermeira é uma gestora? Sim. Ela é gestora de um pedaço importante daquela unidade. Agente comunitário de saúde é gestor? Para responder perguntas, você tem que ver se naqueles 3 blocos de recursos ele controla alguma coisa. O agente comunitário de saúde controla recursos materiais. Eu diria que ele controla menos do que o médico, menos do que o enfermeiro, mas algum recurso material ele controla. Ele vai nas casas, verifica o cartão de vacinação, ele se comunica com as pessoas da comunidade. Ele controla recurso cognitivo de conhecimento? Sim. Ele conhece a comunidade, conhece os hábitos, as crenças, as famílias, conhece as condições de vida. Isso é recurso cognitivo importantíssimo, inclusive, para a saúde. Ele controla recurso político? Ah, com certeza. Possivelmente, das categorias, é o que mais controla recurso político. Ele tem um grande apoio de usuários da comunidade. Agente de saúde, muitas vezes, é chamado de madrugada. Já vi casos assim, né? Porque eles moram na comunidade. Alguém passou um aperto madrugada, bate na janela, vai na casa, porque é vizinho e tal. Fim de semana, eles controlam um grande apoio, tem um grande apoio político da comunidade. Então, eu diria que o agente comunitário de saúde também é gestor de um pedaço. Ou seja, quando nós partimos dessa premissa, quando nós partimos desse pressuposto, que é do planejamento estratégico situacional, que tem como um dos grandes mentores Carlos Matos, que é um grande autor do planejamento estratégico situacional, que fala o gestor, para ter governabilidade, conseguir desenvolver projetos, ter iniciativa, fazer funcionar os projetos, organizações, tem que controlar 3 recursos: material, cognitivo e político. Político de apoio dos pares, apoio dos seus clientes, no caso, usuários e tal. Então, em menor ou maior grau, nós vemos que todas as pessoas numa unidade de saúde controlam parte dos recursos, em menor ou maior grau. Então, todos são gestores. Então, fez essa volta para essa afirmação. O reconhecimento de que todos são gestores, ou seja, ser gestor não é simplesmente um lugar de mando que se ocupa. Ser gestor é uma função. É uma função de fazer andar determinados projetos, fazer funcionar determinados projetos, unidades ou partes de uma unidade de saúde. Então, se todos que estão naquele cenário de práticas, todos que estão naquela unidade de saúde controlam esses recursos, mais ou menos, uns mais, outros menos, todos são gestores. Essa é a primeira questão para nós pensarmos. Bom, o meu microfone está sendo mutado, acho que automaticamente. Liberou aqui. Tá. Vou ficar atento aqui. Então, se todos são gestores, você pensa, bom, mas se eu for gerente de uma unidade de saúde, como é que eu faço? Todo mundo é gestor. Essa que é a complexidade da gestão.
e talvez a complexidade, mas a sua beleza, a coisa interessante, não é? Porque você vai reconhecer que os outros, eu dei exemplo de 3 categorias, médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, mas todos os outros, eles têm, de alguma forma, uma ideia sobre essa unidade, a modo como ela funciona, eles têm certos interesses também de como que ela deve funcionar. Ou seja, cada um puxa um pouco para o seu lado. E se você está na gerência geral, para você ser um bom gestor geral, você tem que entender isto, que todos, de alguma forma, controlam certos recursos, que todos, de alguma forma, têm projetos para aquela unidade de saúde, e que para você desenvolver um certo projeto, fazê-la funcionar de certo jeito, implantar certos projetos que você acha interessante, você tem que compartilhar com os outros, convencer os outros que seu projeto é interessante, construir projetos junto para comprometê-los com as suas ideias, com os seus projetos, negociar e compartilhar esse funcionamento da unidade. Então, isso é absolutamente fundamental. E o que eu falei para vocês aqui até agora são princípios do planejamento estratégico situacional do Carlos Matos, certo? Esse reconhecimento que todos, eu falo, o reconhecimento que todos governam, ou seja, todos fazem gestão, em maior ou menor grau, de forma, às vezes, é uma parte da unidade, outra parte da unidade, mas isso informa para o gestor geral de uma unidade que ele tem que compartilhar, tem que dividir, tem que conversar, tem que reunir para que seu projeto seja viabilizado. Isso significa o quê? Significa que você precisa, para fazer uma boa gestão, ter os recursos que os outros controlam disponíveis para o seu projeto. Essa que é a questão fundamental. Então, por exemplo, você está numa unidade de saúde, se os médicos controlam certos recursos importantes, o funcionamento da unidade, a enfermeira controla vários recursos importantes, os agentes comunitários de saúde, os outros profissionais, para você fazer uma boa gestão, ter alta governabilidade, ou seja, alta viabilidade, alta capacidade de iniciativa, o importante é que os recursos que as categorias controlam de conhecimento técnico, grande recurso, por exemplo, esteja disponível para a sua gestão, esteja disponível para o funcionamento da unidade, esteja disponível para o seu projeto. Aí o seu projeto se fortalece e você consegue, então, desenvolver uma boa gestão da unidade. Por quê? Porque você vai ter apoio das categorias, tendo apoio das categorias, os recursos que elas controlam vão estar disponíveis para o seu projeto. Então, nós estamos falando aqui do que é a questão da gestão, usando alguns princípios do planejamento estratégico, para dizer do cotidiano, ou seja, como é esse funcionamento cotidiano. E no funcionamento cotidiano, a boa gestão ela não se faz na canetada, ou seja, a boa gestão não se faz por expedientes administrativos pura e simplesmente. Para você implantar projetos no campo da saúde, você precisa conversar com as pessoas, você precisa negociar com elas, você precisa discutir o projeto, construir projetos juntos, né? Então, essa que é a questão importante. Então, olha, partindo desse primeiro pressuposto, de que todos são gestores numa unidade de saúde, em maior ou menor grau, que exige, então, uma complexidade, uma inteligência na condução da gestão, para que você tenha tudo isso disponível para o seu projeto. A questão é saber assim, como que fazer uma análise, uma avaliação do funcionamento desse cotidiano, como que isso é absolutamente importante para você conduzir, né? Então, nós
costumamos falar o seguinte, que nós costumamos falar que a chave para você ter um bom funcionamento da gestão na unidade de saúde, ela está em como você conduz as práticas de cotidiano. Então, olha só, eu sempre digo o seguinte, o cuidado às pessoas, portanto, o cuidado à saúde, o cuidado de modo geral, o cuidado substantivo, né? Cuidado como uma palavra que é um substantivo. O cuidado, ele não é algo que há na natureza, que você pega simplesmente. O cuidado, ele é uma produção. O que que isso significa? Que o cuidado, ele é sempre o resultado da atividade produtiva. De quem? Dos trabalhadores da saúde. Então, o cuidado, ele é sempre o resultado de uma atividade do trabalho das pessoas, o trabalho criativo, né? Esse trabalho produtivo de cotidiano. Então, a gente vai ver o seguinte, o que define uma unidade de saúde é a qualidade que ela tem no cuidado das pessoas. Isso define a unidade de saúde. A qualidade da unidade de saúde, o préstimo que ela tem às pessoas, é definido pela capacidade de cuidar das pessoas. Essa é a questão fundamental. E essa capacidade de cuidar está muito relacionada ao modo como é desenvolvido o trabalho das pessoas, como é organizado o trabalho das pessoas, como ele é realizado no seu cotidiano. É o que nós chamamos de processo de trabalho. O processo de trabalho é a chave no funcionamento de uma unidade. O processo de trabalho é como se organiza o trabalho das pessoas dentro de uma unidade de saúde. Essa é a definição, né? Então, o processo de trabalho em saúde, ele tem alguns requisitos importantes nesse funcionamento cotidiano que vão de encontro, que são os princípios do SUS, e é um bom funcionamento, uma boa qualidade, você pode empreender no cuidado das pessoas. O primeiro requisito, o processo de trabalho, ele deve ser centrado no usuário. Isso parece simples, mas não é. Significa o seguinte, que o processo de trabalho deve ser organizado tendo como prioridade o cuidado das pessoas, o conforto às pessoas, a resolução do seu problema de saúde, a proteção da vida das pessoas. Isso é um processo de trabalho centrado nas pessoas. Por que que isso não é fácil? É fácil falar e não é fácil fazer. Porque quando você entra numa unidade de saúde, você tem agrupamentos muito fortes dentro de uma unidade de saúde, com grande poder de decisão, de pressão. Então, você pega, por exemplo, primeiro, as corporações profissionais. As corporações profissionais, né? Ou seja, os trabalhadores. Os trabalhadores têm uma grande força de pressão sobre a unidade de saúde. Seja médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, assistente social, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Tem um grande poder de pressão. Então, há uma tendência a organizar o processo de trabalho de acordo com os seus interesses profissionais, particulares da sua profissão, né? Então, isso é uma tensão que existe, isso é uma força que pende para esse lado, né? A instituição, de modo geral, a grande gestão, que define os grandes fluxos de agenda de uma unidade para outras unidades, especialidades, de diagnose, encaminhamento para o hospital, para cirurgia, outras coisas. O funcionamento institucional, de modo geral, que tem os protocolos, que define os fluxos, que tem toda uma regulação já organizada, também pende, por um lado, do funcionamento institucional conforme o controle desses fluxos, o controle do funcionamento dos fluxos,
numa rede de saúde, né? Então, os usuários também são uma outra força importante numa unidade de saúde. O usuário não é um ser passivo que chega na unidade para obter uma intervenção, um recurso, um atendimento ao seu problema de saúde. Ele também tem projetos, tem expectativas, ele atua, né? Ele é uma força também de pressão sobre o funcionamento de uma unidade de saúde. Então, você vai percebendo que quando nós falamos que a unidade, o seu funcionamento deve estar centrado nos interesses, nas necessidades dos usuários, significa que nós devemos ter uma convergência na gestão da unidade, quer dizer, uma convergência. Você tem que organizar os recursos, organizar o funcionamento para que facilite a vida do usuário, reduza a burocracia, seja mais confortável para ele, favoreça o acesso aos serviços, essas questões todas. Então, esse é o primeiro princípio, organizar o serviço centrado nas necessidades dos usuários. Define fluxo, define várias coisas, né? A segunda coisa é o acolhimento, acolher as pessoas. O acolhimento ele é fundamental, porque ele diz muito respeito a uma postura do profissional em relação ao usuário, uma conduta do profissional em relação ao usuário, não é? Então, eu diria, o acolhimento é o reconhecimento, você tem que reconhecer que o usuário, ele chega numa unidade de saúde fragilizado, é a pessoa que tem um problema de saúde qualquer, que já o fragiliza, mas que ele associa a um problema clínico, muitas vezes, uma condição socioeconômica desvantajosa, né? Às vezes mora longe, às vezes tem conflitos familiares, desestrutura na família, entes queridos envolvidos com conflitos na comunidade, coisas do tipo. O usuário é o mundo todo, ele não é só aquele problema clínico que ele traz, aquela disfunção, né? Uma hipertensão, alguma coisa assim, mas ele é esse mundo todo. Então, o acolhimento, e muitas vezes ele só tem unidade de saúde para recorrer, não é? E chegou na unidade de saúde, gente, é problema de saúde. Se olha para o sujeito e fala, ele não tem um corte, não tem uma hipertensão, não tem um diabetes, você está com a família toda desestruturada, sem emprego, sem renda. E ele chega na unidade de saúde, isso é um problema de saúde. Então, o acolhimento diz respeito a essa relação com o usuário, entender que ele é esse sujeito com problema de saúde, necessitando de cuidados, e acolhimento, o próprio nome já fala, acolher, né? Receber bem, ter uma escuta qualificada, se importar com o problema de saúde da pessoa, resolver o seu problema de saúde, que pode ser resolver na unidade ou encaminhar para outro lugar que possa resolver, se a unidade não tiver o recurso. Um encaminhamento deve ser seguro, um encaminhamento não é igual guichê de rodoviária, o encaminhamento tem que ser saber que ele vai ser atendido na outra ponta, que vai ter alguém esperando na outra ponta, então exige um esforço adicional de ligar, estou encaminhando, vai fulano assim, está com esse problema, para atender na outra ponta da agenda, né? Então, tudo isso. Eu diria que grande parte do serviço de saúde tem isso, inclusive com a gente do Comitê de Saúde, facilitou muito. O próprio agente, às vezes, vai na casa, avisa do exame, avisa da consulta especializada. Mas o acolhimento, como ele é uma postura junto do usuário, uma conduta humanizada, vamos dizer assim, ele está presente em todo lugar onde há um encontro de um trabalhador com o usuário, o acolhimento está presente, pode estar presente, né? Ele é essa postura. E ele é extremamente resolutivo, essa que é a questão importante, que se muitas vezes o usuário tem um atendimento sumário, rápido, administrativo, você não consegue chegar até a causa do seu problema de saúde. Você fica, no máximo, no sintoma, né? Na dor, mas você não consegue chegar na causa da dor. Se você faz uma escuta qualificada, mais aprofundada, com atenção, você pode chegar à causa e, então, resolver o seu problema de saúde, né? Então, eu diria que o acolhimento ele é resolutivo. Ele evita um fenômeno que acontece na unidade de saúde com muita frequência, que é
a retroalimentação da fila da unidade. Se o usuário vem, ele não tem uma boa escuta, se só fica no sintoma ali superficial, dor, analgésico, tchau, ele vai voltar no outro dia, porque não foi escutado. O problema dele continua, não atacou a causa, né? Então, se não tem acolhimento, esse atendimento que tem essa escuta qualificada, com atenção, muitas vezes o usuário retroalimenta a fila. E eu digo, gente, não dá nem para julgar o usuário nisso. Porque todos nós estamos nessa sala, faríamos a mesma coisa. Qualquer um de nós que está nessa sala tem um problema de saúde qualquer, vai ao médico e vê que o atendimento foi rápido, sumário, você não tem condição de falar direito dos seus problemas, você sai de lá inseguro e vai para a segunda opinião, você vai para o outro profissional. O usuário faz a mesma coisa. Então, esse funcionamento, como eu disse, ter um serviço centrado no usuário com acolhimento. Isso é de organização do processo de trabalho, né? Ter essa consciência de como que as pessoas são atendidas, devem ser atendidas. Outra coisa muito importante para esse cotidiano, você vê, eu estou falando de cotidiano. Às vezes a pessoa fala, mas isso é detalhe. É no detalhe que as coisas acontecem. Com todos nós estamos nessa sala e com o usuário também, né? Então, por exemplo, estabelecimento de vínculo é muito importante. Quando nós estamos nessa sala, vamos a um profissional de saúde, e você é chamado pelo nome por aquele profissional, você fica muito mais satisfeito, muito mais seguro, ele me conhece, sabe quem eu sou, né? Então, isso é vínculo. O vínculo é uma diretriz de organização do serviço de saúde. Quando se estabelece vínculo, significa que se estabelece uma confiança na relação. Significa que o usuário tem uma referência segura para o seu problema de saúde. Então, nós temos uma organização na rede da estratégia saúde da família, que são equipes multiprofissionais, e essas equipes têm médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de comunidade de saúde. A equipe ampliada tem também dentista, assistente social, saúde mental, às vezes, né, em função matricial. Essa equipe tem uma responsabilidade sobre uma certa população no território. Então, veja bem, isso estabelece vínculo a partir daí. Significa que aquele usuário vai ter uma referência segura nessa equipe e essa equipe vai ter uma atividade de cuidado longitudinal, conhecendo melhor seus problemas de saúde, podendo intervir melhor sobre eles. Então, é uma diretriz, acolhimento, vínculo, são diretrizes de organização do serviço de saúde. Então, a gente vai... E sempre o trabalho multiprofissional, né? Essa é a questão absolutamente fundamental. No século passado, até ali para os anos, eu diria, os anos 90, não era usual o trabalho multiprofissional das unidades de saúde. O trabalho era todo centrado no profissional médico, a enfermeira fazia atividades administrativas, não tinha ainda agente de comunidade de saúde, coisa do tipo. Então, você tinha um fluxo todo direcionado ao profissional médico, que significa que tinha uma impossibilidade de acesso muito grande. Geralmente eram 12, 14 consultas por dia, a pessoa ia de madrugada para pegar a senha, aí o 15º não conseguia atendimento, estava passando mal, tinha que voltar no outro dia, aquele sofrimento, né? Quando a gente plantou acolhimento e estabelecemos que o trabalho ele é multiprofissional e que outros profissionais podem fazer atendimento direto ao usuário, dentro da sua capacidade técnica, contando com retaguarda médica e tal, isso aí foi se modificando. Então, as unidades passaram a ter o acolhimento com equipes multiprofissionais, muito mais resolutivo, caiu aquele negócio da senha para 12 consultas, o acolhimento ele atende todo mundo, e não necessariamente a consulta médica. Aliás, a grande maioria dos casos são resolvidos
pela enfermagem, assistente social, saúde mental, orientações, grupos e vários outros expedientes que a unidade de saúde pode ter, né? Então, essa questão de organização do processo de trabalho é a chave para o funcionamento de uma unidade de saúde. Essas são as questões fundamentais. E a mudança, então, isso significa a gente fazer uma aposta na mudança do serviço de saúde. E mudar o serviço de saúde para ter esse relacionamento, trabalhar com esses princípios, usuário como centro de organização dos fluxos, o acolhimento, o vínculo, a equipe multiprofissional, valorizar o trabalho no território, é necessário que os profissionais estejam muito bem, estejam convencidos dessas questões, mas não só convencidos, né? Estejam de posse dessas questões, entendendo que esse é o modo de funcionamento adequado, mais cuidadoso, que pode satisfazer melhor as necessidades dos usuários. Então, eu diria que isso significa uma mudança do serviço de saúde que é impulsionada pela gestão. Então, a importância da gestão no seu cotidiano é a capacidade da gestão em reorganizar processo de trabalho, por exemplo, de acordo com essas diretrizes que nós estamos falando aqui. E isso significa mudar as pessoas, né, gente? Uma coisa também que se fala muito, olha, para você implantar um projeto novo, tem que ter novas práticas de saúde, é preciso mudar as pessoas. E essa mudança ela é um grande desafio e é uma grande reflexão também de funcionamento cotidiano, porque a mudança ela se dá em dois níveis. A mudança precisa se dar do ponto de vista do conhecimento técnico, então as pessoas precisam ter um conhecimento do funcionamento da unidade, implementação de projetos, essas diretrizes operacionais de organização do serviço. Isso é um conhecimento técnico sobre a gestão, sobre o processo de trabalho, né? Tem vários textos, livros, que você pode ver esse conhecimento ali e tal. O outro tipo de mudança que se associa a esse é a mudança que nós diríamos assim, do modo de significar o que é o cuidado, o que é o usuário, o que são os colegas. O modo de significar o contexto no qual você está trabalhando, o contexto do dia a dia, do cotidiano, voltando ao tema da nossa conversa, da unidade de saúde. E o modo de significar o mundo no qual nós estamos, o mundo de uma unidade de saúde, é o que nós chamamos de subjetividade. A subjetividade é o modo como cada um significa o mundo no qual ele está. Ora, nós estamos falando de um mundo que é uma unidade de saúde. Então, a subjetividade é o modo como cada um significa essa unidade. Que é o usuário para você? Que é o colega trabalhador de saúde para você? Isso, cada um tem um sentido, dá um significado a essas questões que estão no cotidiano, relacionando diretamente conosco, com o gestor da unidade de saúde o tempo inteiro. O que é usuário? Parece uma pergunta simples, mas não é. Não é. Um usuário que chega de classe média tem o mesmo significado para você de um usuário que chega com problema de uso abusivo de álcool e drogas. Você dá o mesmo significado para eles. Porque se você der um significado diferente para eles, você está reconhecendo que o cuidado também é diferente. De um você cuida mais, de outro você cuida menos, outro você pune, porque ele está no álcool e drogas. Está usando droga. Isso é subjetividade. Como você significa isso? Certo? Na unidade de saúde, nós temos o tempo inteiro pessoas em sofrimento que são, eventualmente, usuário abusivo de drogas. Não é mesmo? Eventualmente, adolescentes grávidas.
eventualmente profissionais de sexo, eventualmente pessoas muito pobres, vivendo em condições de extrema miséria, e as pessoas estabelecem valores sobre o corpo do outro, certo? Estabelece valores. E ao valorar, esse valor ele tem critérios morais, eles têm critérios sociais, eles têm critérios filosóficos, o modo como você significa o outro, a vida do outro, vai organizar o tipo de cuidado que você vai empreender a ele. Então, olha só, se eu acho que o usuário de álcool e drogas, abusivo de álcool e drogas, ele está descumprindo regras sociais, e eu, ao invés de ser cuidador, vou ser um punidor, vou punir. Aí eu deixo ele na fila 10 horas e não atendo para puni-lo. Então, estou simplesmente dando um exemplo, pode ser extremo, mas para entender. Como que a subjetividade, ou seja, o modo como nós significamos o outro, que chega na unidade de saúde, organiza as práticas de cuidado. Ora, se eu acho que todo mundo deve ter acesso igual, deve ser acolhido igual, deve ter vínculo igual, deve ter um cuidado igual, eu tenho que mudar essas coisas. E mudar significa a mudança da subjetividade, que é a mudança de valores, crenças, de tudo que está no nosso entorno, certo? E que é objeto do nosso trabalho, que é o cuidar das pessoas. Então, a mudança da subjetividade é a parte difícil da organização do processo de trabalho para atender aqueles princípios que eu disse anteriormente, que é um cuidado centrado na pessoa, com acolhimento, vínculo, confiança, trabalho e equipe. Então, a parte difícil é a mudança de subjetividade, vou falar disso daqui a um pouco, mas significar também um colega, isso é importante. O trabalho na equipe é um trabalho hierárquico ou não? Essa é uma questão também. Porque existe uma divisão técnica do trabalho. A divisão técnica, cada um tem uma competência técnica e vai realizar aquilo que é da sua competência técnica. E que é absolutamente fundamental, independente do posto que ela ocupa. Eu diria, por exemplo, que o agente comunitário de saúde, já fiz várias pesquisas em agente comunitário de saúde, ele é um profissional absolutamente fundamental. É o que mais tem informações do território, da comunidade, das famílias e da pessoa. E sem essas informações, você não tem condições de estabelecer um projeto terapêutico que seja forte, potente, eficaz. É preciso ter informações, essas informações. E ele que tem as melhores e maiores informações do território, das pessoas, da vida dela no território. Só para dar um exemplo, né? Então, o trabalho é horizontal e hierárquico. Então, nós temos conflitos aí também. E aí, já tentando concluir, eu estou falando há muito tempo, como trabalhar essa mudança, né? Como trabalhar a mudança das pessoas para mudar as práticas de serviço de saúde, processo de trabalho? Nós pensamos que o caminho é a educação. Educação é um caminho, né? Fundamental. Aqui o André, que é um educador já experiente, de longo tempo, coordenando curso e tal. A educação é o grande dispositivo, eu diria, a grande possibilidade de mudança das pessoas. Agora, na educação, nós temos que dizer qual é a educação que pode produzir essa mudança da subjetividade, porque a educação ela precisa, então, operar sobre dois componentes. Um, que é o da cognição, que é do conhecimento técnico. E o outro, que é disparar processo de subjetivação, que é
a mudança da subjetividade. Então, nós precisamos de uma educação para mudança do serviço de saúde que opera nos dois componentes da pessoa. Processos cognitivos, que é a mudança ao aprendizado técnico, e processo de subjetivação, que é a mudança da subjetividade. Esse que é o grande desafio. Dos processos técnicos, nós já temos uma longa caminhada, uma expertise grande, né? Em educação, metodologias ativas e tudo mais. Agora, no processo de subjetivação, mudança de subjetividade, nós temos que desenvolver também, no âmbito da educação em serviço, da educação permanente, que é o conceito que nós usamos, é o de educação permanente, para falar dessa educação dos trabalhadores nas redes de serviço, que usa o próprio trabalho, a própria situação do cotidiano, como insumo para o processo de ensino-aprendizagem. Então, essa mudança de subjetividade se dá com a exposição das pessoas aos próprios cenários de prática, se dá com a experiência, com a vivência. Mudança de subjetividade não se faz por discurso, porque é a mudança de valores, de crença, modos de pensar, de significar o mundo que a pessoa está. Então, se dá com a experimentação da vida. Como você experimenta a vida? É estando disposto à vida, estando disposto ao trabalho, estando disposto aos cenários de prática, de cuidado, né? Então, por isso que, na proposta da educação permanente, que é o dispositivo de mudança, nós sugerimos estar trabalhando sempre com estudo de casos, estudo de situações concretas de serviço de saúde, porque significa a exposição a essa prática, a exposição aos cenários que você está vivendo, para processá-los, analisá-los, produzir também uma autoanálise, que é a análise de si mesmo no contexto daquele trabalho, para, a partir daí, criar um processo de mudança dessa subjetividade. Você tem a possibilidade de romper com certas práticas e adotar outras nesse processo de descoberta. É um processo educacional que ele leva à descoberta de si mesmo, né, de seus valores, suas crenças, suas próprias práticas, na relação com o serviço, na relação com a equipe, na relação com os usuários. Um processo a quente, vamos dizer assim, como diz na análise institucional, um processo a quente. Então, eu acho assim, que, trazendo o tema da educação permanente como um dispositivo, algo que nós podemos lançar a mão nos processos de gestão, o gestor pode chamar, né, a educação permanente. A educação permanente ela pode estar na rotina do próprio serviço, né? Você pode ter uma tarde por semana que os trabalhadores se reúnem para discutir casos complexos, casos extremos que desafiam a equipe. Isso é um processo de aprendizagem incrível. Discutir casos concretos, né? Você aprende muito, colocar um caso na roda, vamos conversar e discutir como resolver. O caso é difícil, o caso é extremo, o caso é complexo. E esse processo envolve um aprendizado ali, onde o caso, a situação, o problema que você está vivendo concretamente vira um insumo de aprendizagem. E essa exposição é uma experiência que pode mudar também crenças, valores, etc. Então, o processo de mudança está por aí, né? E aí, André, eu queria só fazer uma introdução. Evidentemente que uma fala dessa não tem nenhuma pretensão de fechar um tema, né? Mas a pretensão é abrir o tema. Eu acho que vocês vão ter o curso, aí, o resto do curso, para processar as questões, né? Outras mais. É isso aí, muito obrigado, viu? Túlio, muito obrigado, sim, né? Sua fala foi lembrando de histórias e tempos, né, assim, dessas construções, né, da saúde como um todo, e que enriqueceu e ainda enriquece, né, tanto a bibliografia quanto também, né, as experiências do SUS, que eu acho que para a gente é muito, muito rica, muito fantástica. Eu vou abrir aqui para os
os nossos colegas, né? Quem tiver a oportunidade também de aproveitar esse momento e fazer essa conversa aqui conosco, né? Fiquem à vontade. Pode levantar a mãozinha aqui no, no Teams, né? E aí a gente vai abrir as chamadas aqui, tá bom? Então, a Leila, né, que está lá em Congonhas, Barbacena, né, isso, Leila, que a gente estava conversando aqui inicialmente, você Congonhas agora. Congonhas. Pode. Obrigado, professor Túlio, né, pela sua fala, foi muito interessante. E, assim, em 2023, eu fui fazer residência em saúde da família em Governador Valadares, e lá não tinha agente comunitário de saúde. Então, assim, parecia que a gente, né, estava perdido no território. E só que a EMUT lá, né, que era o antigo NASF, ele era muito produtivo, lá tinha muita educação permanente, muita capacitação, porém, faltava muita coisa para os pacientes, né, exames, consultas, especialistas. E eu atuei em Barbacena, foi um território muito bom, eu estou na atenção primária desde 2021, e é, eu fiz um ano da residência em saúde da família, depois eu desisti por motivos pessoais, mas foi muito bom. Fiz aquele curso da EMUT Informação, que também foi maravilhoso. Mas uma coisa é certa, se a equipe, eu atuo em 5 territórios, então cada um tem uma peculiaridade. Quando a equipe toda trabalha junto, os casos exitosos, né? O êxito no tratamento, no fortalecimento de vínculo é maravilhoso. E quando tem alguma questão, né? A gente já vê que fica partido. Às vezes, por exemplo, tem equipe que eu faço visita junto com a agente de saúde. Já tem unidade básica de saúde que eles não vão. E aí eu, para não ficar lá sem fazer nada, eu vou sozinha e aí eu acabo criando meu vínculo com as pessoas. Mas a equipe, né, nem todo mundo compreende, está ali no SUS, a gente precisa, é tudo que o professor falou, nós conseguimos, né, com o que a gente tem, né, fazer aquele bolo, mas às vezes a gente depende do colega. Qual que é Obrigada. sua formação, Leila? Eu sou assistente social. Assistente social. E eu vim do CREAS, né? E caí na atenção básica, assim, de paraquedas, que era a vaga que me foi ofertada. Então, eu cheguei, né? Como tudo era para resolver naquela hora, vamos chamar a polícia, e na atenção primária não é assim. É aos poucos, é criando vínculo, é trabalhando um pouquinho, e assim, graças a Deus, aonde eu passei, eu tenho amizade com os pacientes que eu atendi, né? É um trabalho, e eu gostei. Eu gostei da atenção primária, e eu tive uma fisioterapeuta, uma colega de equipe, que ela que me ensinou, assim, esse cuidado, esse acolhimento, essa paciência com as pessoas, essa coisa de ir lá toda semana. E aí, só vai hoje no médico, só vai fazer isso, vamos lá, insistindo e ganhando a confiança do paciente. Obrigada. Obrigado, Leila. Queria aproveitar também, Túlio, se uma situação que recente, né, aqui no município tive que enfrentar, que é fazer um certo enfrentamento a um gestor aqui do CAPS, né, do município, e a gente vai identificando depois que não é um profissional da área da saúde, aquelas situações políticas, né, de como alguém ocupa um cargo de gestão. E aí eu estava lendo um material recente falando de que, no caso da saúde mental, né, mas creio que seja em outras também, tem um vazio de instrumentalização ou tem
um certo, não sei se esquecimento, né, assim, da figura do gestor em saúde. Né? Assim, não tem uma, né? Assim, a gente sempre fala do trabalhador da ponta, mas o gestor, e aí eu lembro falar muito disso esse material que eu li da RAPS, né? De que para ser gestor também falta esses recursos, né? Cognitivo, político, recursos materiais, né? E aqui eu já concurso para gestores em saúde, deveria termos uma definição mínima para ser gestor ou dentro da saúde qualquer pessoa do mundo pode ser gestor em saúde? Essas duas provocações e depois vamos ver se outros alunos apresentam também as demandas. André, eu acho que a questão da gestão da saúde, o que é importante é ter um conhecimento, né, do campo da saúde, mas não precisa necessariamente ter uma formação básica. Eu acho, dentro das 14 profissões da saúde, né, o Conselho Nacional de Saúde, ele relacionou 14 profissões da saúde, porque eu conheço, por exemplo, profissionais de outras profissões que são bons gestores no campo da saúde, né? Vou dar um exemplo. O Grupo Hospitalar Conceição, que é um Grupo Hospitalar Conceição, para quem não conhece, é um complexo de saúde, tem um grande hospital, um hospital enorme em Porto Alegre, mas tem unidades básicas, especializadas, e agora eles estão gerenciando também o hospital aqui no Rio de Janeiro de Bom Sucesso, tem 500 leitos, é um grande hospital. E o gestor do complexo do Grupo Hospitalar Conceição é um advogado, ele tem formação básica em advogado, e aí tem a especialização, né, na área da saúde e tudo mais. Tem também administradores que também vêm para o campo da gestão da saúde. Eu acho que, então, essa formação básica, ela não define, não define um bom gestor na saúde, né? Acho que um bom gestor na saúde ele tem que ter um conhecimento técnico, evidentemente, no campo da saúde, e ter sensibilidade também. Está tratando a vida das pessoas, está tratando a saúde das pessoas, o bem mais precioso que todo mundo tem. Então, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Tem que ter essa humanidade mais exacerbada, mais proeminente, né, nas suas práticas. Mas eu acho que não está vinculado, sabe, a profissão a formação básica. A experiência que a gente vê é que não. Tem profissionais de outras ciências humanas, sociais, que vão para o campo da saúde e viram bons gestores. Vou abrir aqui para o Wagner. Wagner, se você puder abrir o áudio e o vídeo, Wagner. Boa noite, professor André. Boa noite, professor Túlio, colegas. Deu um problema na câmera aqui, querido, me perdoe. Uma boa noite a todos. É um prazer, é uma honra estar participando, né, desse seminário tão bem elaborado aí pelo nosso professor André. E queria corroborar para vocês, todos, colegas, professor Túlio, professor André, que eu, assim, me senti totalmente contemplado com a fala do nosso querido professor Túlio, porque em alguns aspectos que eu vou aqui discorrer rapidamente. Eu sou enfermeiro de formação, né, há 20 anos, e fui gestor da unidade de saúde da família de um território que é um distrito de zona rural há 40
quilômetros da sede por 10 anos e meio, em um único território, em um único local. Então, primeiramente, a questão do vínculo, a questão do pertencimento à comunidade, do processo de trabalho, a gente pôde se viu contemplado inicialmente em toda essa fala do professor Túlio, por estar 10 anos e meio em uma unidade de saúde da família, numa estratégia que a gente começou a implantar naquele distrito, que só tinha um atendimento médico, por volta lá de 10 anos, 20 anos atrás, da década de 80 e metade da década de 80 até 2006, quando lá chegamos naquela comunidade. Depois, após uma breve trajetória para corroborar, eu fui secretário de saúde, municipal de saúde, por 8 anos da nossa cidade aqui de Condeúba, que é divisa com Minas Gerais. Pertencemos à macro-região de saúde de Vitória da Conquista, que é a nossa terceira maior cidade da Bahia, e estamos aqui na divisa com Minas, na qual o município mais próximo do nosso querido estado co-irmão de Minas seria São João do Paraíso, que com certeza, querido professor André e outros colegas de Minas e da região sabem. Então, quando o querido professor Túlio ele cita a questão dos chamados recursos materiais, cognitivos e políticos, me veio a reflexão e a contemplação desses 8 anos como gestor. De um ano e meio para cá, eu estou na assessoria, né? Estou na assessoria técnica da Secretaria Municipal de Saúde, né? Já que sou funcionário de carreira, há 20 anos, como eu disse. Então, nesse processo de que eu me vi assim contemplado por recurso material, claro, toda essa parte, cada recurso tem sua importância. O cognitivo, considero que por ser enfermeiro, por entender um pouco, sempre estar estudando, por ter passado 8 anos 10 anos e meio na comunidade, por conhecer o município, consideramos que com muita, vamos dizer, humildade, com muito trabalho, graças a Deus, depois que a gente saiu, a gente pôde ver o reconhecimento desse trabalho. Eu citaria que todos esses três aí, na minha opinião, claro, aposto, igual o professor Túlio falou, os recursos materiais e cognitivo e a questão do recurso político. Eu colocaria que numa cidade pequena, num município de 17 mil habitantes, cada município tem sua especificidade e sua cultura. Eu diria que toda a vida a gente sempre teve um bom trâmite com a população. Cada ator tem seu pertencimento político e o agente comunitário de saúde nem se fala, como foi dito pelo professor Túlio. Então, a pergunta que eu faria era, depois dessa minha explanação até longa, mas eu me senti à vontade e contemplado para participar, aproveitando a oportunidade, eu faria uma pequena pergunta ao nosso querido professor Túlio. Com a sua experiência, com toda a sua trajetória, sua vida acadêmica, os três são importantes, isso aí, claro, né, nesse processo de gestão, para ser o gestor. Mas eu queria saber dele qual seria o mais importante, qual não poderia deixar de estar presente nesse processo aí de gestão desses três recursos. Claro, às vezes falta um, falta outro, o processo de gestão não fica completo, mas na opinião dele, qual teria um desses aí que seria
indispensável, vamos dizer assim. Era isso, me desculpe de alongar tanto, mas é porque eu fui assim extremamente contemplado e muito feliz nessa luta toda desses 20 anos. Muito obrigado, professor André, muito obrigado, professor Túlio. Obrigado, Wagner. E a região ali do norte de Minas, Condeúbas. Tem mais alguém com áudio aberto? Obrigado. Assim, é distante, né? Ali a gente roda, 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 né? Assim, cidades bem espaçadas, né? Então, a questão, inclusive, do acesso. Você está a 40 quilômetros da sede, né? Assim, deve ser realmente um trabalho, né? É um dia para ir, um dia para voltar, né? Professor, você quer responder, a gente passa para a Dulce. Passo para a Dulce e depois respondo as duas, né? Perfeito, obrigado. Então, Dulce. Boa noite, tudo bem, professor André, professor Boa noite. Túlio? Eu queria só falar que eu já havia lido algumas coisas do professor Túlio, e ele tem um artigo que eu usei, que fala sobre o acolhimento, é um artigo até mais antigo, de Betim, acho que 98, 99, é um artigo antigo, mas é um artigo antigo com tema atual, que eu vejo que naquele artigo o tema central foi o acolhimento, né? Foi parece que a implantação na atenção básica, né? E o vínculo. Então, tudo aquilo que está naquele artigo, acho que falou um pouquinho hoje, então o tema depois, eu achei de quase 30 anos, mas é um tema ainda muito atual para a gente, né, continuar trabalhando todos os dias. É só isso, porque o artigo ele é muito bom. O famoso livro O Trabalho em Saúde. Professor Túlio. É isso mesmo. Dulce, esse artigo foi publicado numa importante revista aqui no Brasil. Ele é produto de uma pesquisa e ele lança a ideia de acolhimento na saúde. É a primeira vez que o acolhimento aparece como um conceito teórico, uma diretriz operacional de serviço, foi nesse artigo. E depois, em 2003, o acolhimento passou a ser a principal diretriz do Programa Nacional de Humanização, PNH, né? Do Ministério da Saúde, aí ele se consolida como realmente uma diretriz de organização de serviço. Obrigado aí por lembrar, né? A gente tem insistido muito no acolhimento como essa mudança de postura, comportamento, de conduta com o usuário, porque muitas vezes as pessoas criam acolhimento, mas fazem uma triagem, porque elas estão habituadas a fazer a triagem, não houve aquela mudança. Tem muito isso, né? Não houve aquela mudança que eu disse, né, da subjetividade, do comportamento, dos valores, ela acaba repetindo. Então, é uma coisa que a gente tem procurado recuperar essa ideia de acolhimento como essa conduta, esse comportamento. E aí o Wagner, na verdade, Wagner, olha só, acontece que um gestor só, muitas vezes, ele não reúne os três recursos. E aí o que acontece? Você tendo mais ou menos recursos, vai definir a sua governabilidade, aquilo que eu falei, a sua capacidade de fazer a gestão, ter iniciativa, desenvolver projetos. Então, o que o gestor tem que fazer? O recurso que ele não tem, ele tem que buscar aonde tem aquele recurso. Vou dar um exemplo. Você tem uma prefeitura e você já foi gestor ali na unidade de saúde, você está na gestão de uma unidade de saúde. O recurso material, dinheiro, para compra de equipamentos, insumos, você não tem. Quem tem é o secretário da Fazenda do município, que é o dono do cofre. Então, se você não tem, você tem que buscar onde tem. Como você faz isso? Você precisa convencer o secretário da Fazenda que a sua unidade é uma unidade importante, que ela precisa daqueles insumos para funcionar bem, precisa de uma quantidade mensal, que ela precisa de novos recursos para novos projetos que vão beneficiar a população do lugar. E aí você convencendo, então, o secretário da Fazenda, ele vai disponibilizar para você
o recurso material que você não tem, mas que ele tem, ele disponibiliza. Então, você passa a contar com aquele recurso. Então, isso é uma estratégia, que é do planejamento da gestão, para você fazer a gestão da unidade, né? O recurso cognitivo, geralmente, ele está entre os trabalhadores, então, você, da mesma forma, você tem bons médicos, bons enfermeiros, mas você precisa de gente na área de saúde mental. Você não tem esse recurso cognitivo disponível. Não tem psicólogo, psiquiatra, assistente social. E aí você, então, vai atrás do recurso cognitivo, que é o quê? Um profissional de saúde mental que possa trazer esse recurso para a sua unidade para implementar novos projetos e completar a sua condução ali, né? Então, na verdade, eu diria assim, não dá para dispensar nenhum dos três recursos. O recurso político é fundamental. Você pode ter uma excelente condução técnica, mas os usuários te odeiam, ou os trabalhadores te odeiam. Você não consegue governar, você não consegue conduzir a sua gestão, né? Então, assim, o gestor ele precisa ter os três recursos. E, como eu te falei, se ele não tem, ele vai onde tem dinheiro, no secretário da Fazenda, recurso cognitivo, contratar um profissional que tenha aquele recurso, ou que você precisa de estudo epidemiológico. Você não tem epidemiologista, você contrata um trabalho de epidemiologia, você contrata um estudo, aí você vai andar atrás, né? Então, na verdade, é isso. Se você não tem, você vai perder governabilidade, perder condição de conduzir o seu projeto. Como eu disse, você pode ter todos os recursos materiais e cognitivos do mundo, mas se usuários e trabalhadores não te dão apoio, te odeiam, você não consegue implementar projetos. Você pode ter apoio de usuário, pode ter recurso material, mas você não tem condição técnica de conduzir, não tem os profissionais com conhecimento técnico. Como é que você vai conduzir projetos assistenciais? Não tem como. Então, esse é o jogo, entendeu? Essa é a questão, a complexidade da gestão. Você precisa trabalhar para ter os três recursos. Mais alguma intervenção de estudantes aqui, participantes aqui no nosso primeiro dia do seminário? Ah, bom, professor Túlio, se o senhor quiser fazer algum encerramento, né, aqui com a turma. André, eu agradeço o convite. Para mim sempre é uma alegria estar fazendo essa discussão, especialmente pessoas que estão no trabalho, estão estudando esses temas. E eu quero desejar sucesso para vocês nos seus estudos e para você em particular na condução que você dá o curso aí. Muito obrigado, viu? Bom, então eu queria agradecer enormemente a disponibilidade do professor Túlio, né? Professor Túlio, que me abriu as portas para a saúde lá em 2003, 2004, né? Então, tenho uma grande gratidão a ele pela profissão, né? Pela carreira, né? Pela história, né? Tive algumas oportunidades de trabalhar com ele, né? Com as pesquisas, né? Feito mestrado. Né? Como a Dulce apontou, né? Assim, as experiências dele em Luz, Betim, Niterói, Belo Horizonte, né, mostram aí a ramificação, né, e da história que ele construiu e constrói, né, dentro do Sistema Único de Saúde, né? O senhor ainda organiza o Em Defesa da Vida ou ainda tá outra pessoa gerindo a organização? Uma organização? Eu tenho é assim, eu estou na coordenação, né, da Frente pela Vida, né? Frente pela Vida. Verdade. É, em junho, final de junho também, né, o Congresso da Rede Unida, em São Luís, né, o Túlio tem a história também dentro da Rede Unida. Então, vê-se aí dessa grande contribuição que ele tem dentro da área da saúde.
Aos estudantes aqui, amanhã, né, a presença da professora Liara Brits para discutir a questão da inteligência artificial. Na quarta-feira, a Fernanda Becker, né, do Ministério do Desenvolvimento dos Direitos Humanos e Cidadania, para discutir a questão dos apátrias, refugiados. Na quinta-feira, a Marflávia, né, Ferreira, colega nossa também, para discutir a questão dos mais especialistas. E na sexta-feira, o Rodrigo Leite, para discutir a participação social no SUS, né? Espero vocês aqui nos próximos dias. Então, novamente, professor Túlio, muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Espero encontrá-lo em outras oportunidades, né, e que espero tê-lo aqui conosco sempre que possível. Tá bom, gente. Um Um abraço, viu? forte abraço a todos e Tchau. todas. Até mais. Professor André, onde fica gravada a aula? Eu vou